Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News desta segunda-feira, 27 de julho. Primeiro-Ministro garante que obras de requalificação na Tarrafal de São Nicolau é prova de trabalho conjunto de governo com autarquias. No âmbito da visita ao município do Tarrafal de São Nicolau, o Primeiro-Ministro garantiu que as obras de requalificação são provas do trabalho conjunto do governo com as autarquias e que vai trazer grandes benefícios para a ilha. Esta requalificação do Barco de Secada representa aquilo que é uma boa parceria que o governo tem estado a realizar com todas as câmaras municipais. Há uma nova atitude de trabalhar em conjunto. Isto depois redunda em bons investimentos para as populações, para os bairros. Há uma transformação aqui grande desta zona para quem conhecia antes e para as pessoas que vivem cá. E sabem que há uma diferença muito grande. Mais qualificado, com espaços de lazer importantes, calcetamentos, melhora o nível de acesso, também melhora o nível de saneamento, espaço para crianças, um miradouro muito bonito. Isto tudo cria valor para as comunidades, cria também condições para ser um atrativo para quem visita e aumenta a autoestima da relação das pessoas com os seus bairros. Um tipo de intervenção muito importante, acrescenta Ulisses Correia Silva. Ainda o governo está corta 25% de investimento de terminal de cruzeiro na São Vicente e até estima que esse terminal também permite e recebe anualmente 200 mil turistas de cruzeiro. Segundo informação que está na proposta da Lei do Orçamento de Estado Retificativo de 2020, que vai à votação final na Assembleia Nacional esta semana, o governo vai cortar 25% do investimento que previa este ano na construção no terminal de cruzeiros em São Vicente. Empreitada de 26 milhões de euros e lançada a concurso público no início deste ano e que deveria estar concluída em 2022, pelo que sofrerá assim um atraso. O governo estima que o terminal permite receber anualmente 200 mil turistas de cruzeiro. E nos 5 meses de pandemia de Covid-19, Cabo Verde tem conseguido dar resposta à demanda, segundo o Diretor Nacional de Saúde. Artur Correia avança ainda que, em relação ao isolamento domiciliar, pessoas têm que ter respeito a que os termos assinados e, caso se viole essa medida, eles podem ser isolados nos centros da instituição. Entramos no 5º mês da evolução da epidemia e ainda não tivemos nenhum desgoverno em relação ao funcionamento normal do nosso sistema de saúde. Temos estado a aguentar muito bem. Também sempre dissemos desde o início que a Covid-19 não vai acabar de imediato, não era o nosso objetivo acabar. Aliás, nenhum dos outros países do mundo pretendem acabar com a Covid, porque é impossível enquanto não houver, portanto, a vacina, a cura e a circulação entre os países tem que continuar. E os casos podem ainda circular enquanto isso não acontecer. Então, em relação a Cabo Verde, a nível nacional, a tendência parece estar estacionária, apesar daquele pico que tivemos e que desceu imediatamente, mas que entrou numa fase de estagnação. Isso em relação a Cabo Verde no seu todo. Sempre dissemos que a situação da Covid não é brincadeira, portanto, e que se houver desconcentração, se houver descuido da nossa parte e também da parte da população, que podíamos perder o jogo. Eu não penso que estamos a perder o jogo. Outra informação importante também que eu queria vos dizer é a questão da responsabilização partilhada com a população, sobretudo com a população infectada. Neste momento, nós estamos a partilhar a responsabilidade quando fazemos internamentos, isolamentos domiciliares. Isto é uma partilha de responsabilidade, é um voto de confiança que estamos a dar à população do Cabo Verde, que está infectada com Covid, no sentido de se protegerem em casa, de protegerem os familiares em casa, de se confinarem em casa durante esse período de isolamento que estão a fazer. Portanto, as pessoas, quando ficam nesta condição de isolamento domiciliar, assinam um termo de compromisso. E esse termo de compromisso diz que vão respeitar as normas estabelecidas e que há contactos regulares com as estruturas de saúde. Caso verificarmos que isso não está sendo cumprido, acionamos também as autoridades competentes para os devidos efeitos
imediatamente a quebra de acordo está consumado e podemos fazer internamento institucional. Com certeza, medidas que devem ser cumpridas. E Cabo Verde, de acordo com o Diretor Nacional de Saúde, tem tirado partido das experiências de outros países no combate à Covid-19. Portanto, a epidemia começou mais cedo nesses países europeus e Cabo Verde só veio a começar mais tarde. Portanto, nós estamos na nossa caminhada e cientes, aprendemos muito com os países que sofreram muito com a epidemia, portanto, e estamos a tirar partido desses ganhos e dessas boas práticas para que não nos aconteça o que aconteceu aos países que foram fortemente afetados durante, digamos, a fase mais difícil da sua epidemia. Confira agora uma reportagem de suposta corrupção na Angola, no que se refere a multas a pessoas que caçata usa máscara após medida ser obrigatório. Desde o reajuste feito no decreto presidencial sobre o estado de calamidade, no âmbito da luta contra a Covid-19, o uso de máscara passou a ser obrigatório em qualquer lugar da via pública. A medida entrou em vigor a 9 de julho e há reclamações que envolvem o processo de cobrança de multas para quem é apanhado sem máscara no rosto. O máscara mesmo precisa baixar aqui, que pega. Vários cidadãos interpelados por agentes da Polícia Nacional contam como tem sido o tratamento. A regra estabelecida prevê que o pagamento da multa que origina a detenção acontece somente quando o cidadão é encontrado sem a máscara. Mas algumas detenções não acontecem nesses moldes, como contam os populares. Ao baixar a máscara também baixa. O homem me viu, daí me levaram na esquadra móvel. Entretanto, os populares aqui na Praça da Madeira foram bem mais profundos. Eles chegaram mesmo a dizer que quando são detidos até fazem um pagamento, mas não na conta do Estado e nem do valor estabelecido pelo decreto presidencial. Entre os municípios há até relatos de corrupção, ou seja, a famosa gasosa. Quem passou pela situação conta mais detalhes. A máscara estava baixada, estava bem inclinada assim, normalmente. E eles me mandaram que você não tem mais. Alguns estão pedindo gasosa, tem que dar soma. A falta de 5 mil, pediram 500 contas. Chegaram num sítio, me disseram, meu puto, colabora, senão vamos levar na esquadra. Este outro diz que escapou das mãos dos policiais e não pagou a gasosa. Enquanto o outro diz que teve sorte e encontrou agentes que lhe sensibilizaram a usar de forma certa. Só por uns minutos que eu tirei. Um dos agentes apareceu por cá, me levou num canto e disse que tinham que lhe dar uns valores. Preferi que se tirar, correr. Aquele polícia foi um bom agente da polícia, me chamou a atenção, me mandou voltar em casa. A partir daquele dia, nunca andou mais sair na rua sem máscara. No momento da nossa reportagem, nos deparamos com este caso aqui no bairro Quimbango. Agentes da Polícia Nacional encontraram um jovem que usava a máscara de forma incorreta. Ele foi detido. Portanto, são estas as reclamações de alguns populares aqui na capital do país e nos mercados principalmente. De acordo com o decreto presidencial, importa dizer que a multa deste género vai de 5 a 10 mil kwanzas e o valor é pago na conta do Tesouro. Da parte da Polícia Nacional, o comissário porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, garantiu ao JR África que a multa é paga somente quando o cidadão é encontrado sem máscara no rosto. Um esclarecimento que foi dado já há algum tempo. E se a máscara estiver mal posicionada, vão ser aconselhados a posicioná-la devidamente. Se não tiver, esse cidadão é conduzido à esquadra policial. Entretanto, por outro lado, alguns populares continuam confusos. Mesmo ao cuspir tem que levar a pessoa. Então não estamos a perceber como é que nós podemos usar a máscara. O presidente de CDAO exorta deputados comunitários a junta com a Comissão na luta contra a pandemia, que, segundo, tem trazido consequências negativas para todos os setores. A pandemia da Covid-19 tem trazido várias consequências negativas do ponto de vista econômico, financeiro, social, político e da segurança humanitária. Deste feito, o presidente da Comissão da CDAO exortou os deputados comunitários a juntarem-se na luta contra a pandemia, devolvendo assim as melhores condições socioeconômicas às populações. Jean-Claude Brou afirmou ainda que o Parlamento, enquanto elemento catalisador e alavanca de todo o sistema da Comissão da CDAO, deve desempenhar as suas funções para que, em articulação com a Comissão, possa contribuir para o desenvolvimento social e econômico das populações da sub-região.
Defende também que só assim o espaço comunitário poderá transformar-se numa aldeia subregional forte, onde se respira a paz, a segurança e o desenvolvimento. De recordar que, para fazer face aos efeitos da Covid-19, os chefes de Estado e de Governo da sub-região realizou uma cimeira extraordinária durante a qual foram criadas 3 comissões de coordenação ministerial sob a liderança do presidente da Nigéria. Já o governo espanhol teme uma segunda onda de contaminação de Covid, enquanto que na Inglaterra já começa a abertura de alguns serviços de lazer. O governo espanhol teme uma segunda onda do vírus. Mais de 280 novos focos da doença foram detectados. Os habitantes da Catalunha, uma das regiões mais afetadas, são responsáveis por quase metade de todas as contaminações. Casas noturnas e salões de eventos voltam a fechar as portas por 2 semanas para tentar conter a disseminação da Covid-19. Já na Inglaterra, foi dia de reabertura. Academias, piscinas e centros de lazer retomaram as atividades, mas ainda com medidas rigorosas de higiene e distanciamento. As autoridades britânicas anunciaram que todos os viajantes que chegarem da Espanha ao Reino Unido terão que ficar em quarentena por 14 dias. Depois de 15 dias, o presidente do Brasil anuncia que está livre de Covid-19, depois de ser diagnosticado positivo a 7 de julho. Bolsonaro postou uma foto e anunciou que o último teste de Covid-19 deu negativo. No começo da semana, o outro teste havia dado positivo. O presidente anunciou que estava infectado no dia 7 de julho. Depois de 15 dias sem deixar o Palácio da Alvorada, o presidente saiu de moto, foi até uma concessionária fazer uma revisão no veículo. Na saída, parou para conversar com apoiadores e, em meio à aglomeração, disse que, em relação à doença, sempre se sentiu bem. O presidente ainda parou num posto de combustível. Em seguida, Bolsonaro foi até a casa da deputada federal Bia Kicis. Ela foi retirada da vice-liderança do governo no Congresso logo depois que votou contra a proposta que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Na volta ao Alvorada, Bolsonaro se reuniu com um grupo de motociclistas na porta do Palácio. O presidente prometeu isentar as motos de pedágio nas rodovias. Já falei com o Tarcísio, novos contratos para isentar motociclistas. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro volta a despachar do Palácio do Planalto e a cumprir a agenda presencialmente. E a ansiedade para a cura rápida de Covid-19 pode levar a compartilhamento de informações falsas. Então fique atento sobre remédios e vitaminas supostamente milagrosas. Nas ruas, nas varandas, as pessoas tomam um sol, alegando que a vitamina D reforça a imunidade. Tem gente tomando comprimidos de vitamina D por acreditar que ela reduz o risco. Tudo por causa de uma publicação originária da Alemanha, segundo a qual, quanto menor o nível de vitamina D no sangue, maior a chance de morrer de Covid-19. Entidades médicas brasileiras já se manifestaram. Não é verdade. Se você vai tomar vitamina D sem prescrição médica e com o único intuito de proteger ou de prevenir em relação à infecção pelo coronavírus, isto não é correto. Não existe nenhum estudo sério, científico, comprovado que a vitamina D propiciou qualquer tipo de segurança no sentido preventivo e muito menos curativo em relação à infecção pelo Covid. Outra fake news adverte contra os testes RT-PCR, aqueles do cotonete. Eles podem ser desagradáveis, mas de acordo com a notícia mentirosa, ao ser introduzido no nariz, o cotonete atinge a barreira hematoencefálica, podendo causar até a morte. Eu fiz o teste do cotonete. Ele foi lá no meu cérebro mesmo, porque é impressionante, mas chegou no meu cérebro como estou espalhando? Não tem, isso não é verdade, né? É sem dúvida uma fake news. A gente tem uma distância muito grande, né? Tem osso que protege. O cotonete ele chega na mucosa do nariz ou a mucosa da orofaringe.
Então isso está muito distante. Então com certeza isso é um fake news, não tem nenhuma correlação. Esse teste é antigo, não se fazia só para o coronavírus, para colher outras bactérias, outros vírus, já é um teste usado há muitas décadas. E tem outra fake news que se espalhou graças à ignorância sobre ciência básica. Diz que aquelas pessoas que já tiveram a Covid-19 e adquiriram anticorpos podem transmiti-los para quem estiver por perto, parentes, familiares. Portanto, nada de máscara e nem de distanciamento social. Essa é uma mentira de amargar. É um fake news, é a transmissão de anticorpos de uma pessoa para outra. Isso é um verdadeiro absurdo, porque os anticorpos só são produzidos internamente mediante exposição do vírus. Você não consegue passar anticorpo porque é algo que está dentro do soro da pessoa. Isso é fake news. Momento para ver conferir que as destacas online na revista de imprensa com Elizabeth Dias. Record Europa te noticia mais de 16 milhões de infectados na todo o mundo. Pandemia já provoca a morte de 645.715 pessoas na 196 países. R7 te destaca com 14 novas mortes, Reino Unido chega a 45.752 óbitos para a Covid-19. O país é mais afetado da Europa e está na terceira posição na todo o mundo, atrás de Estados Unidos e Brasil. Já Euronews traz como manchete: Espanha crê que Reino Unido retira país de lista vermelha. Al Jazeera te informa: Hong Kong estende restrições à medida que surgem casos de coronavírus. Angop traz como manchete: ex-presidente de Tanzânia que morre de Covid-19. Notícias ao Minuto te informa: China assume controle do edifício que hospeda consulado norte-americano. Para o último voo te noticia: China e Paquistão rejeita legado conluio no desenvolvimento de guerra biológica. A revista de imprensa apoia um ponto final no Mundo Record News de hoje. Mais informações confira da Fala Cabo Verde. Continuação de boa tarde. Para agora fica com Hoje em Dia.